Olá, pessoal. Nesse projeto de trazer convidados que atuam de alguma forma na gestão pública, sejam propondo leis, sejam atuando enquanto gestores, eu trago hoje um convidado muito especial para falar sobre a sua atuação e falar sobre a gestão pública em si. Mas antes eu queria pedir a vocês que entrem no canal, se inscrevam, curtam, compartilhem para que esse projeto ele tenha continuidade e a gente possa trazer mais pessoas aqui para serem ouvidas e contar um pouco dessas experiências. É um bate-papo que se inicia e hoje eu trago para falar com vocês aqui um cara que é assim, espetacular, um grande profissional, um grande gestor público, né? Ele é vereador, está no seu terceiro mandato, fiz até uma cola aqui para poder falar das coisas que ele atua. Terceiro mandato como vereador e ocupa uma das funções mais importantes, né, na mesa diretora da Câmara, como o primeiro secretário. Presidente da Comissão Especial do Plano Diretor, presidente da Comissão Especial de Defesas dos Bares e Restaurantes, é autor de muitos projetos de lei, muitos projetos relevantes relacionados ao desenvolvimento econômico da cidade, seja no âmbito industrial, do comércio, de eventos, serviços. E é filho, né, do grande ex-vereador de 5 mandatos, Aloysio Freitas, que também foi presidente da Câmara Municipal no ano de 2007 e 2008. Ele tem um lema que retrata muito a atuação dele, que diz: o trabalho não para. Eu passo a palavra para ele e agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com você. É uma honra, é uma gratidão ter você assim, um cara que é muito determinado, muito atuante para esse bate-papo informal falando da gestão. Obrigado, seja bem-vindo ao nosso canal que vai falar da gestão pública como foco. Obrigado por você estar aqui com a gente. Bruno, eu que agradeço a oportunidade, eu que fico honrado de estar aqui junto com você para a gente fazer esse bate-papo, essa troca de ideias, dando um alô para todo mundo que já está assistindo ao canal. Eu acho que a atuação pública ela requer muita dedicação, muito empenho, muita atitude e realmente tem que ser algo que está no sangue. A gente, quando inicia, se vê no movimento contínuo de trabalho, né, de dedicação. Afinal de contas, a cidade é complexa, possui muitas particularidades, é muito plural. Então, realmente, para você ocupar uma função, um mandato, isso não é fácil. As pessoas, às vezes, acham que, de uma forma geral, os parlamentares têm... vocês têm regalias e bônus, não é nada disso. Né? Se você for fazer uma comparação assim, proporcional, 95% são ônus. Porque realmente para fazer um trabalho direito, correto, sério, honesto e eficiente, tem que se dedicar muito. Então, é importante esse lema que surgiu meio que sem querer, mas que retrata bem e fielmente como que hoje a gente se comporta, né? Eu, minha equipe, atuando sempre junto à população carioca. Então, parabéns, né, pela iniciativa por estar com esse podcast. Eu acho que vai ser algo fundamental, de fundamental importância, não só para os gestores, mas também para as pessoas que se interessam pela coisa pública e que estão aqui querendo ouvir experiências e, por que não, um pouquinho de conselho, né? E saber como funciona a dinâmica do dia a dia do trabalho de um parlamentar. E realmente o trabalho não para. Eu convido a vocês a procurar, a pesquisar as redes sociais do Rafael. Vocês vão ver que vocês vão poder constatar. De manhã ele está numa atividade, inaugurando uma obra, ou daqui a pouco ele está num bar, escutando ali as demandas daquele comércio, daquela área. Daqui a pouco ele está ouvindo um cidadão lá no outro lado do bairro sobre um sinal que... Então, eu convido vocês, né, a acompanhar também o trabalho dele, que é um trabalho... Realmente o trabalho não para. E o vereador ele tem que estar em movimento. Né? Exatamente. Ele está lá na ponta, ele é o que se aproxima mais do cidadão. Ele escuta, né, as angústias, os questionamentos, a dificuldade que o cidadão no dia a dia passa. Como é que é ouvir essa demanda? Tá ali com o ouvido atento, ouvindo, e não é ninguém vai a um vereador, a um gestor público para falar mil maravilhas. A realidade, infelizmente, não é essa. Mas como é que é administrar essa quantidade enorme de demandas que surgem da população para você enquanto vereador? Bruno, é importante a gente estar em movimento, sim. Eu tenho até um amigo meu vereador, que é o Zico, ele fala o seguinte: talvez não tenham inventado esse nome à toa. Se você separar ali, vereador, quem vê é a dor. Então tem um pouquinho de lógica, né, nesse nome.
E a gente acaba sendo, dentre os parlamentares todos, talvez o primeiro, é como se fosse a infantaria, né? É o front. É muito mais fácil hoje para qualquer cidadão chegar a um vereador do que chegar a um deputado estadual, federal, senador, governador, presidente, prefeito. Então o vereador acaba sendo esse primeiro contato, né, que as pessoas buscam para falar de suas angústias, para tentar passar algum problema, para alguma questão em relação a alguma coletividade que possa nos apresentar, para mudança de lei, né, para problemas do dia a dia na rua. Então são várias situações. E a gente tem que saber se organizar para conseguir dar conta realmente de muitas coisas que são faladas e a gente está ali para isso. Então o nosso trabalho, eu digo basicamente que nós temos 3 funções hoje. Uma é a de fiscalizar o Poder Executivo, fiscalizar o prefeito, fiscalizar os órgãos da prefeitura, no sentido de você fiscalizar o orçamento, né? Se o dinheiro liberado para determinadas intervenções realmente ele está sendo aplicado corretamente, e desde a execução de intervenções mesmo, se aquelas intervenções estão dentro do escopo de uma obra e que aquilo está sendo feito da forma correta para o cidadão. Né? A segunda função nossa é a função de fazer as leis no âmbito municipal, no nosso caso. Então, tudo que é assunto de nível municipal, a gente debate, discute no plenário da Câmara, né, junto com os outros 50 vereadores. Somos 51 aqui na cidade do Rio. Então, são vários assuntos que são falados. Educação, saúde, transporte, meio ambiente, desenvolvimento econômico e por aí vai. E a terceira função nossa, que aí é muito dessa questão da proximidade com as pessoas, é a função de representatividade, seja ela regional, aqui no município, os vereadores em si têm muito disso. Boa parte, a maior parte, tem algum grau de representatividade regional. Tem uma atuação mais forte no dia a dia de uma região ou de alguns bairros aqui da cidade. Ou seja, uma representatividade ideológica, em termos de algum segmento, né? Se já teve lá, passou por lá, o vereador que era representante da Guarda Municipal, tem vereador que representa só a educação, e por aí vai. Então, como é uma casa onde a representatividade plural, né? é plural e é proporcional, ou seja, os vereadores às vezes escolhem quais bandeiras eles vão defender ali dentro, né? E o que eles querem levar, sempre buscando a melhoria da qualidade de vida da população. Então, essas 3 funções, de fiscalizar, de propor e criar leis e de representatividade, são a tônica do trabalho que a gente realiza. E essa questão do movimento é porque a gente capta, a gente tem que saber ouvir, né? E dentro dessa nossa perspectiva de ouvir, de conversar com as pessoas, saber preparar, ajudar a preparar quais são as melhores soluções para aquilo que se coloca. Seja através da criação das leis, seja intermediar junto aos órgãos municipais algum tipo de solução para um problema do dia a dia e por aí vai. Então, o nosso trabalho se define por esses 3 pilares. Né? E para isso, a gente tem que estar atento o dia todo dia. E não para. E é muito interessante, né? Porque quando a gente vai gerenciar um projeto na administração pública, né? Seja pequeno, médio ou grande, a gente fala muito em ouvir as partes interessadas e escutar o destinatário final. E a população é aquela parte ali que a gente, às vezes, não consegue ouvir. Né? A gente tem projetos importantes, só a gente pesquisa, a gente estuda, que às vezes o cidadão ele não é trazido para o foco, para o centro, né? E o vereador não, o vereador tem que ir lá nele, tem que ouvir, até porque também tem a questão do voto, né? A população é quem elege, e aí a função da representatividade. Então, estar atento, olhar isso, é algo de suma importância para o desenvolvimento do próprio município, né? Desenvolver políticas públicas sem ouvir o cidadão, atender uma demanda, né, sem escutar a ponto o que está acontecendo, vai minimizar os riscos, né, as chances, né, disso dar certo. Agora, você tocou num ponto importante. A Câmara, né, e assim, no Senado, no Congresso, ele é um órgão plural, ele tem uma diversidade grande, né? Pessoas com várias bandeiras, com várias pautas. Como é que a gente define, né? Porque a gente vê assim muito isso, a bancada da bala, a bancada do agro, a bancada do comércio. Como é que se estrutura? Como é que a gente chega a esse ponto de defender uma bandeira para o vereador, né? E sob esse foco da gestão? Como é que chega e fala assim, não, eu vou defender esta pauta? Como é que se define a pauta? Como é que entra na agenda do vereador defender um tema, por exemplo? Bom, assim, quando meu filho era mais novo e falava assim, o pai é vereador, mas ele não entendia muito ainda,
E as pessoas perguntavam, né? Mas o que faz o teu pai? O que é o vereador? Quando ele era mais novo, hoje eu já explico melhor porque ele já está maiorzinho, mas eu falava para ele, decora o seguinte, a gente está aqui para ajudar a resolver problema. O vereador ajuda a resolver problema. Depois a gente vai explicando como que se desenrola essa situação. E na Câmara, todo mundo que se elege para um mandato não define na Câmara como que vai atuar. Geralmente já vem de antes. Alguém que faz um trabalho social, alguém que lutou muito pela educação, alguém que lutou muito pela saúde, alguém que tem uma liderança. Uma história, né? Já uma história de vida, uma história profissional. Exato. Ninguém se elege do nada. As pessoas se elegem porque dedicaram algum tempo a alguma causa que ganhou um contorno público e a partir daí muitos viram naquela pessoa uma referência com chance de representar politicamente aquela classe, aquele segmento, aquela bandeira, aquela região. E aí quando chega, assume o mandato, muitas vezes se vê um pouco até, tem gente que se elege pela primeira vez, se vê um pouco perdida porque chega na Câmara, você está lidando ali com outros 50 que têm os mesmos desejos. Eu quero pautar as minhas questões e que isso eu consiga transformar em ações efetivas, né? Então vou até assim dar um exemplo desde a questão da representatividade com relação também a leis e projetos de lei. Passou até agora há pouco tempo, teve uma série na Netflix que falava do caso daquela boate Kiss. Sim. Né? E quando aconteceu aquilo, acho que foi em 2013, era o meu primeiro ano de mandato na Câmara. E a Prefeitura do Rio, em virtude do que aconteceu lá, começou a forçar mais a mão na fiscalização de casas de festas. Não só de boate, mas de tudo. Boate, casas de festas, e inclusive as casas de festas infantis, que cresceram muito nos últimos anos aqui, né? E quando você olha aqui a questão da licença dos estabelecimentos de alvará, você tinha alvará de boate, mas essas casas de festas infantis não tinham um alvará específico para elas. Elas pegavam de casa de diversão ou de boate, mas que não tinha nada a ver, é totalmente diferente o público de uma e de outra. E ali eles conseguiram se juntar numa associação, fui procurado, né, porque eu conhecia alguns deles, e a gente foi em conjunto, conseguiu bolar um projeto de lei para que a cidade do Rio criasse um código, né, dentro da sua codificação dos alvarás possíveis, específico de casas de festas infantis com os parâmetros relativos a isso. Legal, então, muito bacana. Estou dando aqui um exemplo de como às vezes surge uma lei. Né? Então a lei hoje que rege os alvarás das casas de festas infantis foi uma lei de autoria nossa que a gente aprovou lá atrás em virtude do que aconteceu, né, naquela questão da tragédia da Boate Kiss. Na rua, a gente às vezes pega a reunião de moradores que fala, poxa, nossa rua aconteceu, por exemplo, uma rua no Caxambi chamada Garcia Redondo. A nossa rua é mão dupla e está totalmente errado, porque a gente tem uma série de problemas envolvendo a mão dupla e relataram lá, né, alguns casos. E eu conheço bem a rua, porque eu cresci ali pertinho. E aí, já que teve um movimento, né, de repente, da grande maioria da rua mesmo, a gente quer que seja mão única e os usuários ali, em termos de quem usa o carro ali você consegue fazer a rótula, né, pela outra rua. Falar, então a gente vai brigar para ter uma mão única nessa rua. Ou seja, fizemos o movimento, recebemos a demanda, aí fizemos a intermediação com a Sete Rio, né, com a Secretaria de Transporte. O estudo técnico, exato. Né? Eles fizeram o estudo técnico e provaram, pelo estudo técnico é bem possível e fica até melhor se essa rua for mão única. Então, ajudei a intermediar essa situação e a Sete Rio foi lá e alterou a mudança ali da rua para se tornar mão única. Então, a prefeitura ela tem seus braços, mas ela não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Até porque o recurso também tudo é uma questão de prioridade. Então, o vereador ele acaba ajudando muito o prefeito para pontuar o que para a gente é prioridade, porque tem um pedido, tem demanda, tem a questão dos moradores ali, né, querendo resolver uma situação. Há pouco tempo agora, a gente ajudou a resolver um problema crônico de coisa de mais de 40 anos, de drenagem numa rua no bairro Encantado. Sim. A rua Francisco Fragoso, sempre que chovia demais, a água atingia aí quase 2 metros de altura, ou seja, imagina a quantidade de transtornos ao longo desses anos. E a gente levou esse problema, né, no início desse meu terceiro mandato
ao prefeito, fez as vistorias com os órgãos técnicos, fizeram um projeto, se a gente fizer essa obra assim, vai custar 3 milhões de reais e dá para resolver. Ou seja, conseguimos intermediar para que esse processo andasse, o prefeito autorizou a liberação do recurso, a obra começou, dentro de espaço de 10 meses, mais ou menos, foi executada. Foi inaugurada agora no início desse ano. Então, é o tipo de situação que a gente acaba também se envolvendo e ajudando a intermediar a solução de problemas do dia a dia das pessoas, né? E você trouxe uma coisa bem interessante, né? Porque você escuta a população, né? As demandas, né? que a população está ali querendo, as angústias, mas também é um braço orientador do próprio prefeito como chefe do executivo, que é vamos dizer assim, o CEO, é o topo, né? Da administração pública municipal no Poder Executivo, que é o que executa, é o que vai realmente fazer, viabilizar o orçamento, o planejamento, o apoio técnico. Então veja a importância, né, da atuação que você está me retratando agora, tanto de ouvir a população, quanto ser um próprio braço ali, um indicativo, olha, essa demanda é importante. E aí aqui eu consigo fazer uma política pública. Essa demanda é importante. Eu vou resolver um problema de uma região. E eu lembro disso no bairro onde eu morava, essa questão da mão, isso influencia muito, né? Porque o carro, aí tem um colégio, a mão não vai para cá, vai para lá, aí risco de acidente. E quão importante fazer essa ligação. Exato, porque a cidade ela é dinâmica. Então, por exemplo, às vezes você tem uma rua que ela tem uma característica e ao longo dos meses e dos anos, essa característica pode ser alterada. Muda. Vou dar um exemplo aqui de polo gastronômico na região da Tijuca. É chamado de Polo da Tijuca, mas uma das ruas que fica ali entre Vila Isabel e Tijuca é a rua onde mais se tem os estabelecimentos comerciais, os bares e restaurantes, que o nome da rua é Almirante João Cândido Brasil. Vocês percebam quanto ele conhece o bairro, a rua, se deixar ele sabe mais do que muita gente de trânsito ali, ele sabe exatamente onde está o problema, isso é um ponto positivo, né? E essa rua, a gente tem assim, o que rege a cidade, as regras, né, em vigor na cidade, vão muito por uma coisa chamada zoneamento. Tem uma lei que define o que a gente chama de zoneamento, que é o seguinte: essa rua, a rua X, ela é mais residencial, a rua Y é comercial, a rua Z ela é uma mistura de comercial e residencial, dentro do residencial pode ter prédio até de 5 andares, até de 10 andares, tudo isso você tem lei. E é no âmbito municipal que se resolve para definir, né? E a gente tem ali a possibilidade, como vereador, de propor algumas alterações. Então, dei o exemplo desse polo gastronômico, porque essa rua que tinha uma característica totalmente residencial, hoje, boa parte dela é comercial. Então, o que se propõe? Que você faça uma lei alterando o zoneamento daquela rua para que todos, né, possam se estabelecer legalmente e a gente tem uma característica nova dentro da situação que é hoje a real. Já é uma situação de fato e que já acontece. Exatamente. De fato, a gente transforma a situação de fato em situação de direito. De direito, isso. Para que tudo fique dentro da lei. E para isso também, aí de uma forma mais macro, a gente tem o que a gente chama de plano diretor, né? O plano diretor da cidade. Tem uma lei federal, que é o Estatuto das Cidades, que ela obriga os municípios, né, os grandes municípios, a fazerem de 10 em 10 anos uma revisão do plano diretor, que seria uma revisão de toda a característica da cidade. E aí, a gente chegou a esse momento em 2021 para 2022. A Câmara do Rio começou a debater esse assunto, o prefeito enviou um projeto, e agora a gente está naquele momento de fazer as propostas de alteração. Então, a importância dos vereadores nesse projeto qual é? Como muitos conhecem as suas áreas de atuações, a gente consegue, talvez, definir um caminho que seja mais próximo do ideal para cada região da cidade, para cada rua da cidade. Vou dar um exemplo aqui da Barra da Tijuca. Avenida das Américas, se não me engano, desse lado par mesmo, né? Por um momento, ele tinha característica comercial, aí estava sendo proposta a mudança só para residencial, né? Só que aqui a gente já sabe que tem muito comércio já estabelecido. Então, talvez, então, o uso misto seja o mais ideal. Ou seja, tudo isso faz parte dessa discussão que a gente está aqui propondo. Então, às vezes, a população não tem o costume de se ligar nesses detalhes, porque também não é fácil, né, a comunicação por parte dos parlamentares. Isso aqui pode mudar a sua vida e você, às vezes, não está nem sabendo. Então, a gente faz assim, essas audiências públicas, faz algumas ações para tentar publicizar,
né, os nossos atos, as leis que são mais impactantes, importantes, têm que ser precedidas de audiência pública para que as pessoas possam fazer as suas falas e fazer as suas observações, críticas, o apoio. Dar publicidade, dar amplo conhecimento à população, né? Exatamente. Então, um plano diretor tem isso. Qualquer lei que vai alterar regra urbanística, que pode mudar uma determinada região, um bairro, rua, por aí vai, precisa também ser precedida de audiências públicas, porque dessa forma você envolve a população na discussão e a partir daí você consegue fazer um projeto, uma lei que seja mais próxima do ideal. E a população realmente participa? Porque assim, a população reclama muito, que quer ser ouvida, que quer participar desses debates, mas quando vai para um ambiente mais técnico ou que demanda uma energia maior da população, muitas vezes de se deslocar da sua casa e até a Câmara, né, para debater um assunto que é de sua importância. A participação, ela é uma participação em massa, representativa, assim, expressiva, ou precisa ainda, é um ponto que pode melhorar? Aí depende também muito assim, da nossa própria atuação parlamentar em conseguir criar formas de facilitar o acesso da população a essas informações. Já aconteceram casos, né, de muita gente reclamar, poxa, aprovaram uma lei que eu nem sabia, de repente teve alguma mudança aí de regramento urbanístico. Que me impactou, eu não fiquei sabendo. Eu não sabia, tal. Então, para isso existem essas etapas. E também fica sendo um desafio nosso conseguir criar mecanismos para que essas etapas tenham a participação popular mais efetiva. Então, quando eu fui escolhido para ser o presidente da comissão do plano diretor, talvez pelo perfil, eu sou uma pessoa assim, muito centrada, né? Se você falar, você é de direita ou de esquerda? Eu estou no meio ali do caminho. Então, talvez por isso tenha sido a escolha ali dentre os membros da comissão para que eu presidisse os trabalhos, para ser assim, conciliador, né? No sentido de dar as oportunidades para todos e conseguir mediar qualquer conflito que venha a acontecer. E a gente conseguiu fazer uma série de audiências públicas nos próprios locais, nos territórios, né? A gente foi a Guaratiba, a gente foi a Santa Cruz, a gente foi a Campo Grande, foi a Almeia, a gente foi a Pavuna e por aí vai. E a gente tenta criar a forma de divulgação para que as pessoas participem cada vez mais. Às vezes, as pessoas têm o seu dia a dia atribulado e para isso existem síndicos de prédios, associações de bairro, por aí vai, que acabam representando, né, esse grupo de moradores, ou associações comerciais, polos gastronômicos e por aí vai. Então, cabe também um pouco aos parlamentares, conseguirem fazer com que criar esses mecanismos de participação popular mais efetiva. E com a participação popular mais efetiva, assim, quase sempre a gente consegue ter as informações de uma forma mais organizada para que a gente consiga fazer os projetos e as leis mais eficientes. E saciar, né, a necessidade do cidadão em ter contemplado seus direitos, suas necessidades. Então, assim, a participação popular, ela é bem-vinda sempre, né? Não há uma óbice falar assim, eu não vou passar isso para um cidadão. Não, quanto mais... E até a participação social, ela tem um papel muito importante, que é o próprio controle social, que é o controle do que efetivamente está sendo executado. Então, quando a gente consegue potencializar o controle social através da participação, isso chancela a atuação da administração pública na utilização do recurso e no direcionamento mesmo do que decidir, porque o recurso é escasso. O cobertor é curto, né, a gente fala. Tem sempre mais demanda do que oferta de recurso, né? Tudo é prioridade. Então assim, você ouvindo o cidadão, você possibilita que ele participe e direcione o que realmente você deve atuar primeiro, porque o cobertor é curto, como a gente falou, e chancela ali, o cidadão veio, participou, e essa é a melhor decisão que a gente tomou. Então, isso é importante. E agora, eu quero trazer agora uma coisa que é interessante, que é o contraponto. A gente falou de ouvir o cidadão, passar para o prefeito o direcionamento, né? Ser o termômetro do Poder Executivo Municipal. Mas e na hora de fiscalizar o Poder Executivo Municipal? Isso dificulta, isso facilita
Como que é esse relacionamento também na atuação enquanto fiscal? Vou dar aqui talvez alguns exemplos, né? Assim, tudo depende muito do posicionamento também do parlamentar. Tem parlamentar que fala, sou de oposição. Aí vai pegar, você é um gestor público, como você mesmo falou, obviamente, você sempre vai ter um orçamento menor do que seria o ideal para você gerir uma pasta. Vou dar um exemplo aqui na saúde. Educação, que agora está aí, falta de professor, tal, como é que faz? Aí você tem a saúde, mas o hospital X está com falta de material, né? A clínica, o posto de saúde tal está com falta de profissional. Então, assim, os parlamentares mais de oposição mesmo, como é que eles fazem? Conseguem captar onde tem o erro, né? Onde que está a falha, e dão publicidade a essa falha, que é uma forma também de você alertar, né, o gestor do Poder Executivo, tô vendo que está tendo problema ali, e você bota ali nas mídias, bota no jornal, né? TV e tudo, dá um destaque àquilo, sai a matéria, opa, já vi que ali tem um erro, né? A gente faz isso, né, a gente fiscaliza também. Mas, por exemplo, quando um vereador mais sou da base do governo, não quer dizer que você não vai fiscalizar o governo. Só que, né, de forma diferente? Só que é como que eu faço, né? Não vou dizer exatamente o nome dos atores, mas um amigo meu que trabalha no hospital público aqui importante da cidade, um grande hospital, me relatou uma série de problemas, né? Talvez se eu fosse um vereador, sou oposição ferrenha ao prefeito, eu ia pegar isso tudo que foi relatado, ia verificar realmente tudo que ele fala tem razão, né? Ia conferir lá, né, com a nossa equipe lá, fiscaliza, beleza, tá errado. Podia levar a público em termos de, vou levar a mídia, vou levar jornal, tudo, fazer, né? Tornar aquela falha midiática. Midiática. Não que tá, mais uma vez, não é que tá errado isso, não. Cada um tem a sua posição. E é uma forma de você alertar. Mas o que eu fiz? Pedi uma reunião urgente com o secretário de saúde, levei a ele tudo que estava acontecendo, e ele na hora começou a pontuar, viu que as informações realmente conferiam e batiam, e começou com a equipe dele, gestora, a resolver os problemas, né? Então, depende muito desse tipo de atuação de qual parlamentar. Se ele é mais ligado ao governo, se ele é independente, se ele é oposição, né, mais ferrenha. Vou dar outro exemplo agora, a questão que a gente ajudou a intermediar uma obra importante no conjunto habitacional de baixa renda, que tem essa possibilidade de receber investimentos, porque você pega um conjunto considerado de baixa renda, um conjunto habitacional, você tem que fazer obra porque está caindo aos pedaços. Eles não vão ter dinheiro para fazer obra. Então tem um projeto da prefeitura, do estado, de todas as esferas do governo para fazer a reforma desses conjuntos, né? A gente conseguiu, agora num condomínio, num conjunto desse lá em Água Santa, ajudar a intermediar a reforma. Então, a prefeitura fez o projeto, licitou, terminada a empresa ganhou, começou a fazer a obra. Começou a fazer a obra, começam a receber ligação da síndica, do conselho, dos moradores. Eles pintaram aqui, já começou a descascar tudo no dia seguinte, né? Aí a gente começa a olhar, opa, o que está acontecendo aqui? Aí, mais uma vez, se eu fosse simplesmente de oposição, se ferrenha, já jogava logo tudo, né, na TV, no jornal e tudo. Mas a gente pegou as informações, conferiu que tudo batia, olhou o escopo da obra, o que eles estão propondo aqui não é o que está sendo executado aqui. E já bate logo para os órgãos da Secretaria de Infraestrutura. Está acontecendo isso, isso e isso. E eles começam, vamos em cima, então notifica a empresa, chama a empresa e começa. Então, isso é uma prova de que a nossa atuação ajuda bastante o cidadão. E para acabar com aquela história de, às vezes, hoje menos, mas antigamente o que se falava? Poder público, faz de qualquer jeito aí, é público mesmo, né? O serviço público não tem que ser pior do que o serviço privado. Não tem que ser pior. Isso é uma briga que tem que ser constante. O serviço público tem que ter a qualidade que tem o serviço privado. Se você for hoje... o prefeito Eduardo Paes, ele inaugurou agora o Supercentro de Saúde, tá? Que é como se fossem 3 em 1. Você tem o Centro de Diagnóstico por Imagem, o Centro de Especialidades e o Centro de Olhos, né? Você tinha uma fila enorme de pessoas precisando fazer catarata, por exemplo, e não estava conseguindo marcar as cirurgias. Então, com esse equipamento que foi recém-inaugurado, a ideia é que você consiga andar com essa fila. Quando você chega ao centro, a estrutura que se tem é uma estrutura sensacional.
E a gente fala, ótimo, porque a gente está vendo que o serviço público realmente está sendo um serviço de qualidade prestado às pessoas. O que a população merece, né? Porque a gente está pagando para isso. Alguma né? conta alta. Na verdade, não tem dinheiro público. O que tem dinheiro é o dinheiro do cidadão que é arrecadado via tributo para retornar em serviços, em atividades e em bens. E equipamento, exatamente. Então, o poder público, o executivo, tem a obrigação de prestar um bom serviço. E a gente tem a obrigação, como vereador, de fiscalizar se esse serviço está bem feito. A gente tem passado por muitos problemas, principalmente no setor de transporte. Isso aí é um ponto importante. Primeiro, para a gente frisar aqui, que não é porque não é da base, que é da base do governo, que não tem fiscalização. Perfeito. Tem. Ela existe não de forma... não é externalizada tanto quanto... Tudo é a forma de fazer, né? Que é um papel importante. Exatamente. Porque às vezes o gestor ele só se movimenta quando aquilo toma uma proporção, público, toma uma proporção maior. Que às vezes também não dá conta. E aquilo ali pode ser até o gatilho dele realmente atuar naquela... E acontece papel, isso mesmo. Isso faz parte do trabalho dos parlamentares. Então a gente tem que fiscalizar sim. Muitos dizem que a nossa principal função, inclusive, é essa. Fiscalizar o orçamento, fiscalizar o poder executivo, e aí cada um faz de um jeito, né? A gente tem que fazer, eu faço, e consegui ao longo desses anos ter essa relação, né, com muitos gestores no sentido de quando a gente pontua, né, aí vai muito também, como eu falei, do parlamentar, como ele vai trabalhando ao longo dos anos, né? Tem gente que fala assim, mas aí não podia ter às vezes muita reeleição, aí depende. Quando o cara é bom, ele tem que continuar. Quando é ruim, tem que sair. E o instrumento para dizer se ele vai continuar ou não é o voto. Na hora da urna. E aí você precisa se inteirar daquela pessoa que está no seu bairro, que está na sua localidade, ver se realmente ele tem cumprido com aquela promessa, né? E ser mais ferrenho ali. E esse controle social é importante. Não está legal. Exato. Vou dar o meu exemplo aqui. Né? Eu estou no 3º mandato. O meu 3º mandato, mesmo tendo metade do mandato só passado, é melhor do que o meu segundo. E o meu segundo foi melhor do que o meu primeiro. Vai ganhando também a maturidade, a experiência. Porque a gente conseguiu... Vai evoluindo. Evoluir, assim, não só em termos de maturidade mesmo profissional, tudo, mas internamente na Câmara mesmo, a gente foi, assim, num processo de ascensão ali interna, que hoje... alguns vereadores têm um respeito muito maior. Eu entrei lá, tá certo, um pouco mais novo, não que eu seja velho, mas hoje alguns vereadores, mesmo às vezes com idade um pouco mais do que eu tenho, olham, poxa... A credibilidade mesmo, a reputação que você cria... A reputação que você vai criando ali. Quando você falou no início a questão do trabalho não para, foi assim, algo que foi criado dentro daquilo que a gente já fazia, né? Alguém uma vez colocou aquelas hashtags que tem nas redes de Instagram, Facebook, o trabalho não para, toma assim, e aquilo acabou pegando. Pegou. Então tá, o trabalho não para. Eu vou usar, porque é verdade mesmo, quem acompanha sabe que a nossa atuação é diária, constante, dinâmica. E você falou de um ponto bem importante, que é a credibilidade do gestor. O gestor muitas vezes reclama porque eu não consigo implementar isso, não consigo implementar aquilo, mas qual é a credibilidade, né, que você tem ali enquanto gestor ou enquanto representante de colocar aquela pauta em movimento, colocar aquela pauta para ser executada? Então, assim, a credibilidade ela vem com o trabalho, né? Seja na área pública, seja na área privada, mas na área pública em especial, porque você concorre com muito mais pessoas, você concorre com um orçamento apertado, você concorre com são maiores dificuldades, né? Exato. Então, isso é um tema importante para a gente deixar aqui essa mensagem, né? Da credibilidade enquanto gestor. E é um olhar que o cidadão tem que ter sobre o gestor. Qual é a credibilidade que esse gestor tem? Ele está à frente de uma pauta, ele ouve a população, ele ouve o cidadão. O que ele realizou? Acho que é um bom norte para a gente poder avaliar o trabalho de uma pessoa. Sim, por isso que a gente até fala e pede para que as pessoas, quando votarem em alguém, acompanhem ao longo do mandato essa pessoa em quem votaram. E aí quem votou vai perceber se realmente é alguém que está valendo a pena acompanhar e manter aquele trabalho ou não. Né? O cara que foi eleito não vai resolver todos os problemas do mundo, mas ele tem que mostrar serviço, tem que mostrar capacidade de resolver as coisas. Quem votou em mim sabe que vai poder contar comigo. Então,
Se por algum motivo fizer contato, olha, estou com um problema, quero passar uma ideia de um projeto, quero fazer uma crítica aqui, quero sugerir algo ali, a gente tem que saber se organizar para dar voz à pessoa e conseguir atuar, né, articular para resolver as questões. Vou dar um exemplo que aconteceu agora no final do ano passado. Tinha sido procurado já há uns 2 anos pelos presidentes das casas portuguesas que tem na cidade do Rio, os clubes portugueses. Porque na nossa lei tributária tem alguns dispositivos que permitem conceder isenção de IPTU para clubes, quando eles estão, por exemplo, filiados a associações desportivas. Então, um clube que está filiado a uma federação, filiado a alguma associação desportiva, que tem alguma atividade esportiva, tem direito a ter a isenção do seu IPTU. Com a lei como estava, esses clubes portugueses ficaram um pouco no limbo, né? E conseguiram se unir e me procuraram com o seguinte: olha, eu acho que a gente também tem o direito de conseguir essa isenção de IPTU. Não só pela atividade do dia a dia, as atividades esportivas que a gente pratica aqui, mas vamos pensar na questão tradicional dos costumes, tradições, toda a questão histórica em Portugal, Brasil. Beleza. Fizemos todo o movimento para fazer a proposição de um projeto de lei que ajudasse a incluir na lei tributária a questão da isenção para os clubes portugueses. Tivemos, no início, algumas dificuldades na Câmara de uma ou outra pessoa questionar, né? E a gente foi trabalhando isso, né? Principalmente nesse meu mandato aqui agora. Então, no ano passado, fomos ao prefeito, falamos com ele, porque pela legislação atual e pelo que o STF já definiu, os vereadores podem propor projeto para mexer com o tributo. A gente pode dar isenção de tributo, a gente não pode dar anistia de tributo. Por exemplo, a gente pode fazer projeto concedendo isenção de IPTU, mas não pode anistiar o IPTU do que está se devendo. E numa conversa com o prefeito, ele topou fazer a anistia também do IPTU desses clubes. Então, o que a gente fez? Deu uma organizada, fez um projeto de lei para botar a isenção e anistia de todos os clubes portugueses, quase todos os clubes portugueses, botando ali algumas exceções, os clubes mais ricos e tal, para que não tivesse. Aí, na Câmara, eu tive que travar uma batalha para conseguir aprovar com os votos necessários. Porque teve uma meia dúzia, né, ali de parlamentares que, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. E aí é um trabalho ali de você... Então, aí eu já vou te fazer uma pergunta para você engatar aí. Como é que é esse debate lá? Porque assim, são 51. Isso. Esse debate de convencimento não é uma tarefa fácil. Porque você tem ali uma câmara variada. São várias pessoas com vários assuntos, com vários interesses. Como é que é esse poder de convencimento? Vai na porta, bate, vereador, tô com esse projeto aqui, me ajuda. Aí você vai com aquele cara que você já discutiu na sessão anterior, em defesa. Como é que é esse dia a dia ali de pleitear aderência a um projeto de lei? É a questão da política, né? Eu falei lá atrás, no início aqui... Aí que tá a verdadeira política mesmo. Mas é aquelas questões... política. Mas a política, você fazer política é isso. A gente faz política em tudo quanto é lugar. Até em casa, né? Até em casa. Até com a patroa. Então, a questão de política não quer dizer que você vai fazer... vou fazer... vou negociar uma aqui troca de interesse. Quando a gente fala, às vezes, um termo de vou fazer um acordo, que às vezes... Soa mal, às vezes. Vai para fora achando que estão fazendo algum acordo, um acordo escuso. Não, acordo é acordo. Por exemplo, o termo que se dá, quando a gente fez agora, um acordo dos líderes partidários para fazer a composição das comissões permanentes da Câmara, o nome é isso, acordo assinado. Né? Então, quando a gente tenta fazer os acordos, são acordos que fiquem bons para todas as partes. E daí a importância de você ter a transparência, a integridade e tudo. Quando a gente vai falar sobre algum projeto, óbvio que tem vereadores com quem a gente tem mais facilidade de conversa em relação a ter uma relação mais próxima, e outros que não, mas que a gente vai e tenta explicar. Então você explica ou pessoalmente, ou você tem a oportunidade na tribuna externar o porquê que você está apresentando aquela proposta, e aí os outros podem dar o contraponto, podem contra-argumentar, podem dizer que não vão. Então, é aquele trabalho mesmo político de você ter uma articulação interna capaz de fazer as aprovações, né? Então, isso faz parte do nosso trabalho.
A pessoa, por exemplo, teve uma vez que esses presidentes dos clubes teve uma sessão na Câmara que eles, assim, o projeto estava quase sendo votado, quase chegando na ordem para ser votado. E aí eles, acho que vai votar hoje, eles combinaram, não, nós vamos hoje à Câmara para poder mostrar para quem a gente está querendo realmente. Só que nesse dia, 2 vereadores iam entrar com uma alteração que podia tirar o projeto da pauta. Aí eu fiz um acordo com esses dois, não tire o projeto da pauta, não entre com essas alterações e vocês entram assim, acordado que todos vão assinar, porque quando você tem só algumas assinaturas para essas emendas que a gente chama de alterações, o projeto sai da pauta para rediscutir. Aí entra na fila de novo. E aí vai lá para trás. Agora, quando os componentes das comissões permanentes que têm relação com aquele projeto, eles assinam todos as emendas, o projeto não sai da pauta. É como se fosse assim, uma concordância que todos têm, né, num acordo, para que aquele projeto fique, mas que a gente vai discutir as alterações. Ou seja, o que a gente fez ali? Eu abri a oportunidade para quem queria mudar um pouco o texto, para apresentar a sua mudança e discutir no plenário para que todos ouvissem o que ele queria botar. E aí ia ser uma disputa no voto. A minha proposta é essa e a de vocês é essa aqui com essas alterações. A gente bota as duas. Vamos colocar em votação. E cada um tenta defender seu ponto de vista. Mas aí uma coisa para descontrair aqui. Aquele debate ferrenho ali, depois acaba, fica tudo tranquilo ou aquilo fica com aquela ranzinha ali? Na maior parte das vezes acaba. Na maior parte das vezes sim. Às vezes fala, né? Um xingou o outro, daqui a pouco estão os dois tomando chopp juntos. Não, realmente, às vezes, acontece de ser uma coisa pontual. Óbvio. Mas esse debate ali faz parte do jogo, do dia a dia, da dinâmica do debate. Ninguém defende um posicionamento, meia bomba ali, mais ou menos. Não, então, nesse dia mesmo, que eu estou falando desse projeto aqui, que foi uma coisa bem recente, né, que marcou bastante ali. Nesse dia mesmo, a gente votou o projeto, a nossa versão ganhou, e a versão dos derrotados no dia ali, a gente ficou chateado e tal. No dia seguinte, estavam todos lá, a gente conversando normalmente. Outros assuntos, e às vezes convergindo. Né? Então, não é uma questão realmente, assim, é tentar não levar para o lado pessoal. E o foco de convergir para o interesse público, né? Para o interesse do que realmente é relevante, não é o meu interesse ou o seu. Mas é o que está em jogo ali, é o interesse do cidadão da cidade. Exato, Bruno. E aí, assim, modéstia à parte, o que a gente foi ganhando de credibilidade ao longo dos anos, realmente ajuda quando a gente apresenta alguma proposta, de boa parte já achar que aquela proposta realmente, já tá, o interesse público está aqui, é relevante, vamos aprovar. Né? Então, com o tempo, com a credibilidade, com a sua forma de atuação, muitos parlamentares hoje têm um respeito a tal ponto que tem alguns projetos que os parlamentares mal olham, assim, não esmiuçam muito o conteúdo. O projeto é da fulana, é do ciclano. Não, vou votar porque eu sei que pela credibilidade que essa pessoa tem, nesse ponto conta muito. É algo que realmente eu sei que vai ser bom para a cidade do Rio. Isso conta, isso tem realmente uma relevância ali internamente. Falando agora em projeto de lei, já que a gente está falando sobre esse assunto, as dificuldades de se elaborar técnicas. Como é que porque as pessoas ficam de casa, né? O cidadão, tem que elaborar um projeto. Como é que é o dia a dia? Como é que isso realmente vai até virar a lei? Ele passa por uma série de comissões, alguém vai revisar, alguém vai dar a tecnicidade, né, exigida para elaborar um normativo. Como é que isso funciona lá na Câmara? Bom, a gente precisa se organizar com a nossa equipe. O projeto que a gente apresenta inicialmente, a gente faz o texto da forma que a gente quer. Pode ser um texto mal feito, mas se apresentou, ele vai ser discutido daquela forma. Então, cabe a cada parlamentar montar uma equipe boa para conseguir montar textos bons, para que os projetos sejam claros dentro das normas e sejam de relevante interesse público. A Câmara tem a sua assessoria técnica que faz uma avaliação para fazer comparativo e a gente tem a comissão que talvez seja a mais importante, que é a Comissão Permanente de Justiça e Redação, que os vereadores que compõem essa comissão, cada comissão na Câmara é composta por 3 vereadores. Ela é a que recebe primeiro os projetos. Então ela analisa um pouquinho tecnicamente se o projeto, se a escrita está correta, ele pode fazer pequenas alterações ou não, e se aquele projeto
na questão formal de conteúdo, assim, se aquele projeto ele não vai contra ou a lei orgânica do município, ou a Constituição Federal e por aí vai, para saber se ele é constitucional ou não. Sim. Senão ele pode ir direto para arquivo, que são 3 vereadores que fazem parte, se 2 votarem a favor de constitucional, ele vai para seguir o trâmite dele. Se vota que é inconstitucional, já dali ele já vai para o arquivo, ele nem chega lá na frente no sentido de ir a plenário para ser discutido e votado. Então, a gente, como parlamentar, a gente tem a nossa equipe é que a gente, juntos ali, nós formalizamos uma proposta e apresentamos como projeto. Então, a Câmara, a assessoria técnica faz uma primeira análise se já tem outra lei já com esse mesmo teor ou já tem outro projeto igual. Se não tiver, dali ele vai para a primeira comissão, que é a Comissão de Justiça e Redação. E ela faz a avaliação se aquele texto é constitucional ou não. Passando por ali, aí ele vai para as comissões que têm relação com o assunto. Se eu faço um projeto relacionado a esporte, ele obrigatoriamente vai passar pela comissão de esporte para avaliar. Se eu faço um projeto mudando regra urbanística, ele vai passar pela comissão de assuntos urbanos e outras. Então, um projeto de lei, quanto mais complexo for, por mais comissões ele passa. E aí cada comissão tem um prazo para dar seu parecer. Depois desses pareceres todos, é que ele vai poder ser incluído na pauta para ir fazer a discussão do plenário. Mas tem que passar primeiro por esse processo interno. Então, por isso que às vezes as pessoas falam, pô, os projetos estão demorando. Não é que estão demorando porque a gente quer. Tem uma tramitação interna, que às vezes a gente apresenta o projeto hoje, ele só vai estar apto para votar daqui a 6 meses, dependendo do grau de complexidade dele. Então, isso também tem que ser visto. Tem parlamentar que passa pela casa e não consegue apresentar nada. E, assim, às vezes, não é nem por falta de vontade ou de interesse. É porque não conseguiu se organizar com equipe, não conseguiu se organizar para ter um trabalho legislativo bom ou relevante. Aí, às vezes, a pessoa alguém que teve alguma liderança em determinado processo e conseguiu se eleger, chega à Câmara, só que quando está lá, tem uma dificuldade, por qualquer motivo, não consegue se organizar. Não se organiza, não faz quase nada, 4 anos depois, está fora, não vai perder a eleição. E bem interessante esse teu olhar, né? E aí vai ao encontro do que a gente já falou, de estar em movimento, estar atento. E você, durante a pandemia, teve uma atuação que eu pude observar, acompanhar, né? Eu participei, como cidadão até, do movimento na época da pandemia, como presidente da Comissão Especial de Defesa de Bares e Restaurantes. A importância desse dinamismo, de você aprovar, às vezes, um normativo para funcionar de uma determinada forma, até para você não estrangular a captação de recursos que o município tem. Então, conta um pouquinho para a gente dessa experiência, porque assim, tem um impacto econômico, teve um impacto social, né, na vida das pessoas perderam o emprego, fecharam o negócio. Como foi importante essa luta? Diz para a gente essa dificuldade e tudo que foi feito nessa época, que é um bom... Como eu acompanhei, assim, enquanto cidadão, a dificuldade do nosso país, do nosso estado, do nosso município. Fala um pouco para a gente dessa comissão especial, dessa atuação. Na pandemia foi um momento muito duro, muito difícil, mas também são nos momentos difíceis que a gente, às vezes, percebe quem é quem, né? A gente separa ali os homens dos meninos e as mulheres das meninas. E a gente... E aí é uma observação, né? Nada melhor do que a dificuldade para que você cresça e se torne mais forte, mais capaz de lidar com os problemas. Porque, assim, na administração pública, desculpa, a gente está cortando aqui, mas a gente só resolve problema. A gente acorda com um planejamento. Quando dá 9 horas da manhã, começa a vir um monte acabou de o planejamento, é só problema, ligação, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, existe até uma frase muito, muito interessante, que é a cultura, né? E aí eu posso botar o problema, come a estratégia, come o planejamento, já no café da manhã. Você já acordou com o planejamento, daqui a pouco vem 75 problemas para resolver até meio-dia. Aí você cumpriu o meio-dia, vou começar e daqui a pouco vem os problemas da tarde e depois os problemas da noite. E essa é a vida do gestor. Então, trazer isso para o dia a dia, para esse contato e falando de uma área econômica importante, né? Bares, restaurantes, é um desafio enorme. Na pandemia a gente atuou muito em relação ao setor produtivo,
Porque a todo momento tinha aquelas regras que mudavam, né, que em vigor, fecha o estabelecimento desse jeito, pode abrir o delivery do outro. Então ficava a todo momento tendo essas mudanças por conta do que não se sabia direito como lidar com aquela situação. E eu optei por fazer uma atuação de intermediação entre não só os cidadãos, mas também comércio, indústria, setor de serviços em geral e o Poder Executivo. Para que a gente pudesse ter essa ponte e tentar se dar mais clareza às regras que estavam em vigor dia após dia, semana após semana. Então, é o contato permanente com gestores ali, especialmente na área de saúde e vigilância sanitária na época, e com uns determinados setores que queriam abrir seus negócios, apresentar suas demandas, dar sugestões de como poderiam abrir seus negócios. E realmente uma das coisas das quais eu me orgulho hoje é em relação ao setor gastronômico, sim, porque foi um setor dos mais prejudicados, e que a nossa atuação ajudou a fazer com que muitos sobrevivessem, que hoje estão aí, talvez por conta da parte da nossa atuação ali na pandemia. Minimizar o impacto. Minimizar o impacto e mudar a regra que estava em vigor em relação ao uso de mesas e cadeiras nas áreas públicas, né? A cultura do carioca, por muitas vezes, você vai a um bar, você não quer ficar na área de dentro, você quer ficar fora. E você tinha uma série de limitações ali que não condiziam com a nossa realidade. Dificuldade na hora do licenciamento, por aí vai. Conheço muitos amigos que são donos de bares, restaurantes, que entraram com o processo na prefeitura, 2 anos depois não conseguiam nem ter resposta do que pediam. E aí teve também a ajuda, a partir de 2021 teve a ajuda da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município, que foi o Chicão Bulhões. E a gente conseguiu depois definir de uma forma até melhor. Eu aprovei em 2020, né, na pandemia, a nova lei de mesas e cadeiras, muito mais atualizada, mais condizente com o que a gente convive hoje no Rio de Janeiro. E em 2021, essa lei teve uma mudança na regulamentação pela Secretaria Municipal, que acabou ajudando ali a tornar a regra mais clara, a saber melhor como fiscalizar e por aí vai. Então, assim, eu fiquei feliz que, por exemplo, no Rio Gastronomia de 2021, alguns estabelecimentos que ganharam prêmios e tudo falaram, poxa, até agradeço ao Rafael por conta da lei e tal, eu sobrevivi por causa daquilo, e agora meu negócio está bom de novo. Ou seja, realmente é uma das coisas que fez assim, nosso trabalho valer muito a pena, por tudo que aconteceu de dificuldade naquele momento da pandemia, né? Então, quando a gente faz algo que a gente vê que impactou positivamente na vida de alguém ou na vida de uma coletividade, é isso que faz a gente ter mais gás ainda para seguir em frente, seguir firme e forte aqui o nosso trabalho. A realização, né? Exato. Você quando realiza algo, que você deixa um legado, que você impacta positivamente na vida de 1, 2 pessoas, já é extremamente gratificante. Quando você faz isso num bairro, quando você faz isso em um setor, exato, e você vê pessoas que sobrevivem, né, a uma dificuldade que foi a pandemia, e você deixa esse legado, é isso que move o gestor público. Porque se ele não tiver esse sentimento de realização de legado, ele está na área errada. O que eu busco sempre falar para muitos é o seguinte, eu quero resolver isso aqui de uma forma que seja daqui para frente sempre assim. Porque muitas pessoas se acostumaram à questão do jeitinho. Não, vou dar um jeitinho aqui, seguro dali. O problema volta de outra forma. Aí lá na frente volta de novo. Então, quando a gente fala... Eu não quero ser aquele cara que vai falar assim depois, perto de uma eleição. Sou autor de 1000 leis. Eu prefiro ser autor de 10 que tenham tido uma relevância grande do que ser de 1000 que não adiantava de nada. Não tem resultado nenhum. Né? Então, acho que a relevância das leis é muito mais importante do que a quantidade de leis aprovadas pelo parlamentar. Sim. A relevância do que ele faz como fiscalizador vale muito mais do que ele dizer que eu fiscalizei 1000 obras. Mas se as 1000 obras ficaram ruins, não adianta. Não adianta. Então, é nesse sentido que a gente trabalha. E vou trazer aqui um tema que a gente tem que falar de coisa boa também, né? Apesar de a gente ter abordado aqui vários assuntos bem relevantes e coisas importantes, que foi que a Câmara recebeu a mais alta nota no Estado, né, em certificação de transparência. E quando a gente fala de transparência e integridade, a gente traz essa boa prática, isso transcende.
quanto foi importante, como é que isso foi recebido, que inclusive a Câmara ficou à frente de muitos órgãos aí que inclusive batem ali, né? Então assim, transparência e integridade são temas que são batidos lá, que são trazidos para o debate? É uma coisa que assim, também me orgulho de ter ajudado a construir foi que hoje a Câmara tem uma reputação muito melhor do que tinha há alguns anos. Quando em 2021 eu me coloquei para fazer parte da mesa diretora junto com o Carlos Caiado, presidente, a vice-presidente Tânia Bastos principalmente, a gente pactuou que ia tentar fazer um trabalho para fazer a Câmara funcionar bem, de forma eficiente, e dar a condição para que cada vereador possa fazer melhor ainda o seu trabalho. Então começamos a atuar forte, né? A gente vivia um momento pós-pandemia, uma cidade que estava com os serviços ruins por conta, né, das dificuldades que o governo municipal anterior teve, e com as pessoas com dificuldades financeiras em virtude da pandemia. Ou seja, era a tempestade perfeita. Então a gente precisava mostrar a nossa atuação para que a Câmara fosse, né, reconhecida como um local onde as pessoas vão colocar suas angústias, vão colocar suas sugestões e a gente vai tentar transformar aquilo em algo prático. Começamos a fazer um trabalho muito forte, né, com todos os vereadores, com a participação de todos, e de dar maior transparência, da Câmara poder receber mais e mais pessoas, segmentos, dos mais variados, né, níveis e por aí vai. Então, quando saiu esse resultado no ano passado, no final do ano passado, primeiro que é algo muito importante porque a gente ficou à frente de todos os órgãos públicos municipais, todos. Ficamos à frente dos órgãos estaduais, dos órgãos federais, todos. Inclusive até do Ministério Público, que é quem fiscaliza bastante a gente lá. Ou seja, a gente conseguiu. E eu vi isso na prática também há pouco tempo. Tem um amigo meu também chamado Rafael, que ele tinha me mandado uma mensagem, só vi depois, né? Ele mandou uma mensagem, sei lá, às 2 da tarde ele mandou uma mensagem assim: pô, Rafael, estou precisando do texto de um projeto de lei que está em tramitação que fala assim, mas eu não lembro direito, eu estou precisando. Só que eu não tinha visto a mensagem no WhatsApp. Mas eu vi que ele mandou 2 horas da tarde essa mensagem. E às 2h30 ele estava assim: não precisa mais não, que eu já consegui ver pelo site da Câmara. Ó, que legal. Na prática tá ali resolvido. Eu quando eu li as 2 foi ótimo. Ótimo. Né? Tá funcionando. Ele conseguiu acessar, conseguiu pegar o que ele queria e ele conseguiu a resposta que ele queria, sem eu precisar fazer nada. É o que a gente chama de transparência ativa, né? O dado tem que estar ali disponível para quem quiser acessar na hora que tiver que acessar. Isso é muito legal. Exato. Então a gente tem uma série de coisas. A Câmara está se preparando para conseguir para uma nova sede, né? Hoje a gente tem um gasto imenso com manutenção. A estrutura que se tem hoje na Câmara dos Vereadores foi montada para 21 vereadores. Hoje nós temos mais do que o dobro, são 51. Né? Então a gente tem 5 locais de trabalho espalhados, alugados, alguns alugados. É um gasto que a gente vai conseguir agora em termos com todo o processo certinho, credibilidade, integridade e transparência, conseguiu fazer a aquisição de uma nova sede ali pertinho, onde agora está no processo a gente está fazendo todo o processo agora de mudança em si. Está preparando a mudança que espero que ocorra no final de 2023. Ou seja, tudo isso é trabalho e trabalho árduo. A Câmara é o primeiro prédio público do Rio de Janeiro a ter o selo Lixo Zero. O que é isso? O Instituto Lixo Zero, ele fez uma avaliação de todos os nossos materiais de descarte. Fez algumas recomendações, nós fomos cumprindo a recomendação, em 3 meses a gente conseguiu fazer com que mais de 90% do nosso lixo fosse ser reaproveitado. Ou seja, tudo isso é trabalho realizado na função que a gente ocupa junto com o presidente, junto com a vice-presidente, na mesa diretora. E aí, você está trazendo aqui vários pontos positivos, né? Você não acha que o gestor, que é aquele que está à frente, às vezes, do órgão, ele precisa vender melhor as coisas que ele faz de bom? Porque, às vezes, a gente é massacrado por coisas que não são positivas. Mas o setor público, e eu trabalho há quase mais de 20 anos na área pública, né? Meu primeiro trabalho foi na área pública e desde então eu nunca mais parei. A gente faz muita coisa boa.
né? Não é só crítica ao funcionário público, ao servidor público. A gente faz uma série de coisas que impactam diariamente a vida do cidadão. A gente precisa vender um pouco melhor isso. Sempre que eu estou na minha atuação, né, eu falo assim, como é que a gente vai vender isso? A gente tem que vender isso, a gente tem que vender isso de forma positiva, tanto internamente quanto para o cidadão, externamente. A gente precisa melhorar um pouquinho essa área? Precisa, é mais um dos grandes desafios que nós temos, porque a cultura que se tem, né, do serviço público, que veio lá de trás, é que o serviço público é devagar, ele não é eficiente, ele é mais moroso, ele não tem a mesma qualidade do serviço privado e por aí vai. Então, cabe a gente, a todo momento, né, se desafiar para conseguir melhorar o serviço, ser mais eficiente e comunicar melhor, sim. Comunicar melhor. Se qualquer pessoa que for olhar, em toda profissão tem gente boa e gente ruim. Toda. Na política, né, na gestão pública é igual. Não é diferente. Tem gente boa e gente ruim. E a gente tem que saber acompanhar para separar o joio do trigo ali, para saber quem é quem. Então é um desafio nosso constante conseguir fazer essa comunicação do que realmente está sendo feito de relevante para a população, para que as notícias erradas, ruins, não fiquem se sobrepondo a todo momento em relação ao que está sendo Senão cria feito. Só um ambiente de caos, né? Parece que tudo é ruim, que nada funciona, que todo mundo é ruim. E as pessoas, às vezes, quem não acompanha muito, tende a colocar tudo no mesmo bolo, tudo farinha do mesmo saco. Não é. Não é. Em todas as profissões, você vai ter quem presta e quem não presta. Vai ter quem trabalha e quem não trabalha. Vai ter quem é bom e quem não é bom. Então, na gestão pública, é assim também. Por isso, a gente tem que escolher bem, para saber quem são os nossos representantes, para que os gestores sejam bons. É isso. Eu quero agradecer ao Rafael. Rafael, obrigado por você ter vindo aqui. Rafael que é botafoguense também, então, é uma ilustre presença aqui. Né? O sofrimento caminha lado a lado com a evolução. Então, 10% da Câmara, mais de 10% da Câmara é botafoguense. Aí, não estamos sós. E não vale dizer tem quase 10 vereadores botafoguenses. Então, não vale dizer que a torcida do Botafogo está toda aqui, porque não está. Então, eu quero agradecer a sua vinda aqui. Foi muito legal esse bate-papo. Eu acho que a gente esclareceu vários pontos relevantes na atuação enquanto gestor, da participação, do controle social. Falamos de transparência. Então, agradeço a sua vinda aqui. E ele tem um lema que é o trabalho não para. E eu gosto muito disso, eu sempre falo, o trabalho não para, porque eu também tenho um lema muito bacana que eu trago para a minha vida, eu falo para as equipes, eu falo isso sempre, que a gente tem que seguir firme sempre em frente. Firme sempre em frente. As dificuldades virão, né? Seja você gestor do mais alto... Do topo de uma administração, seja você ali com 3, 4 pessoas para você gerir, os desafios vão vir, que são enormes. Mas a gente tem que seguir firme nesse propósito. Então, obrigado por esse ensinamento, por as coisas que a gente falou aqui hoje, debateu. Queria que você desse uma mensagem final para a gente encerrar e as portas vão estar sempre abertas para você. Bruno, eu que agradeço. Parabéns, né, pelo podcast, parabéns por dar essa oportunidade para que alguns gestores possam fazer as suas explanações e as pessoas terem mais informação, mais transparência do que acontece no dia a dia, não só de uma casa legislativa, mas também do executivo, do judiciário e por aí vai. Eu acho que o recado que fica aqui é que todos nós possamos acompanhar o dia a dia, porque as decisões, né, que vão mudar a vida das pessoas estão na política. Então, sem a política, nada anda e a gente precisa saber fazer as melhores escolhas para que os nossos representantes realmente sejam pessoas eficientes e causem um impacto positivo na vida da população carioca. Então, a gente está aqui à disposição, aberto, parabéns pela sua iniciativa e que a gestão pública seja sempre, seja sempre formada por pessoas realmente que vão trabalhar firme, vão trabalhar duro, em busca da melhor qualidade de vida da população, com transparência, com integridade, com honestidade, com correção e com eficiência, para a gente seguir firme em frente. É isso. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todos. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, para que a gente possa continuar trazendo aqui convidados, né, de várias áreas, vários assuntos, voltado para a gestão pública, para a liderança, algo que impacte, que traga um resultado, experiências, para que a gente possa entender mais os bastidores, os cenários, né, que a administração pública tem. Então é isso. Muito obrigado por vocês e mais uma vez, aquele nosso lema, firmes e sempre em frente. Vamos nessa!